Querendo saber tudo sobre o Galaxy J2 e saber se ele é a aquisição que você precisa? Confira agora o nosso review. Solta a vinheta! Bom, como eu disse, a gente está com o Galaxy J2. Esse é um aparelho básico da Samsung, né? Ele tem acabamento plástico. Na traseira dele a gente confere um flash LED, uma câmera de 5 megapixels e uma saída de som. Essa é a única saída de som que você vai ter para consumir multimídia. Debaixo aqui da tampa, que é uma tampa bem básica de plástico, a gente encontra a bateria de 2 mAh, suporte a 2 cartões micro SIM e um micro SD. Reparem que eu estou usando um micro SD classe 10 de 16 GB. Aí você vai me perguntar para que você está falando isso, eu vou explicar mais tarde. Mas lembrem que foi um classe 10 de qualidade. A capinha, ela de certo modo é um pouquinho chata para encaixar, como vocês podem ver. Eu tive que pressionar em dezenas de lugares diferentes para ele fechar completamente. E a gente encontra nas laterais, né? Numa lateral a gente tem o botão de volume. Embaixo a gente encontra foco. A gente não encontra o foco, por exemplo. A gente encontra uma entrada para micro SD, o microfone e uma antena. A gente continua não achando muito foco, mas a gente tem na lateral direita apenas o botão Power e o encaixe ali no finalzinho para tirar a tampa. E em cima a tampa mal encaixada e a entrada para o fone de ouvido. Algo que chama atenção é que ele tem certas irregularidades na lateral, né? A gente tem aqui, por exemplo, em cima, a gente percebe que ele é achatado e levanta. Ele faz um formato um pouco estranho, como se tivessem pego uma cinta e pressionado ele aqui. Isso não acontece nas laterais, por exemplo, mas em cima e embaixo sim. Na frente a gente tem uma tela de 4.7 QHD e tela Super AMOLED, saída para áudio e aqui para ligação apenas. Você não vai ter consumo de multimídia por aqui. Os sensores, câmera de 2 megapixels e os botões capacitivos, mais o botão Home físico, como já padrão da Samsung. Essa tela, ela, apesar de ser uma Super AMOLED QHD, a gente tem uma resolução de 234 ppi. Se a gente comparar com concorrentes diretos como o Redmi 2 e o Moto G, ele perde, né? A gente tem aí, por exemplo, o Moto G com 60 ppi a mais, né? Ele vai a 294, e o Redmi 2 com 312. A gente tem no caso do Redmi 2 aí quase 100 ppi de diferença. Isso pode significar, obviamente, uma diferençazinha considerável na hora de consumir multimídia. A câmera dele é uma câmera traseira de 5 megapixels e uma frontal de 2, ambas com abertura de 2.2. Isso garante fotos boas mesmo em condições não muito favoráveis. O que chama a atenção no software de câmera são alguns features que a gente normalmente vê em câmeras mais avançadas como o do S6 ou S7. Obviamente, não é a mesma coisa. Você vai ver muita coisa capada, muita coisa mais básica, mas
não é uma câmera que a gente pode dizer que veio completamente capada como em alguns aparelhos básicos. A gente tem, por exemplo, uma feature que a gente vê muito no S6 e S7, que é o início rápido, que a gente dá um duplo clique aqui no botão Home e ele abre imediatamente a câmera, além do Linhas de Grade, que é esse jogo da velha aqui. Ele também possui um modo profissional, da qual você pode fazer algumas configurações de ISO e balanço de branco. Aqui eu botei uma imagem muito escura. Obviamente ele está bem escuro também porque o brilho da tela está reduzido para vocês poderem enxergar. Deixa eu colocar aqui. No entanto, em alguns casos ele lava consideravelmente as imagens. Se vocês olharem o Bug Droid ali atrás, ele é bem amarelado. Quando a gente vem aqui para a câmera, a gente tem ele bem lavado, olha só. Além dos padrões, né, automático, embelezador e panorama, e quando eu falo padrão na Samsung, afinal de contas o software padrão do Android não tem embelezar, por exemplo, a gente tem também foto sequencial e som com foto. O som com foto é uma foto na qual você captura e ele fica depois registrando apenas o áudio, por exemplo. Testando a foto com áudio do Galaxy J2 para o canal Dark Fox Online. Então olha só, vocês vão ver que o aparelho ele vai continuar com a foto estática e só executando o áudio. Testando a foto com áudio do Galaxy J2 para o canal Dark Fox Online. Então vocês viram aí que ele não faz um vídeo, mas sim uma foto com áudio vinculado. Então, nesse sentido, a câmera foi bem interessante. Ele traz, no quesito sistema, um Android 5.1.1. Apesar de vocês estarem vendo aqui que ele tem uma atualização de software, não é o Android M ainda, e a gente não sabe se ele receberá efetivamente. O armazenamento dele é de 8 GB, sendo que desses 8 GB ele tem aproximadamente 3,5 sendo consumidos pelo sistema. Isso significa que você vai passar um pouquinho de dificuldade para se virar quando quiser instalar algumas coisas. Esse aparelho ele não tem bom desempenho para jogos pesados como o Asphalt 8, que a gente coloca aqui para vocês verem. O fato da GPU dele ser relativamente antiga, aliado com um hardware muito básico, faz com que o aparelho tenha um desempenho não muito bom em jogos que exigem mais desempenho. Vocês podem ver aqui. Reparem nas animações antes do jogo. Vocês vão ver que deixa eu colocar aqui de cabeça para baixo. Vocês vão perceber que as animações são possuem a transição muito engasgada, muito engessada. Isso graças ao hardware básico e à GPU antiga. Repara só. Vejam que por muitas vezes a gente não consegue ter um desempenho satisfatório.
Apesar da péssima perícia de jogo de quem vos fala, a gente tem aí a nítida visualização de que o aparelho não desempenha bem suas funções no geral quando a gente fala de jogo de alto desempenho, como é o Asphalt 8 que a gente está vendo aqui. No entanto, para jogos como o Candy Crush e afins, ele pode ser uma boa opção. Por sinal, vocês devem lembrar que eu falei para vocês que o meu microSD era de classe 10. Eu fiz isso justamente para explicar para vocês que eu só tenho esse aplicativo aqui, esse jogo, porque eu coloquei dentro do microSD, porque o armazenamento dele é muito pequeno. Então, se eu fosse colocar dentro do armazenamento interno, seria praticamente inviável. E esse, consequentemente, é outro ponto negativo, algo que as marcas precisam começar a repensar. Isso também mostra que pontuação em AnTuTu e outros aplicativos não são lá grandes fontes confiáveis. Ele tem uma pontuação de 24.750 pontos, o que colocaria ele em paz de igualdade com os concorrentes diretos dele. No entanto, a gente viu que não é bem assim. A bateria dele é de 2.000 mAh. Isso, aliado à tela com baixa resolução entre aspas, né? E o fato dela ser Super AMOLED, entrega um desempenho bom nesse sentido de durabilidade de bateria. Para você ter uma noção, a gente testou aqui com o Geekbench e ele conseguiu 6 horas e meia de tela com 37% sobrando ainda de bateria. Ou seja, se a gente fizer uma regra de 3 básica aí, a gente tem aproximadamente 10 horas e meia de desempenho de bateria. Obviamente, existem casos e casos. O Geekbench ele faz um teste relativamente padrão. Ele coloca a conexão baseado no chip e não no Wi-Fi. A rede segue o padrão do aparelho, então nesse caso aqui ele ficou em 4G e com tela em 50%. No entanto, 10 horas e meia de tela significaria você sair 8 horas da manhã de casa e voltar às 6 horas da tarde sem ter parado um único minuto de operar o aparelho. Ou seja, você com certeza vai conseguir sobreviver a um dia sem olhar para uma tomada. Algo que também ajuda é que se você estiver longe da tomada, você pode ativar o modo de gestão ultra economia, que aí você vai ter, segundo a Samsung, por exemplo, a gente está com 87%, a gente teria mais 56 horas de bateria. Esse modo ultra economia, ele deixa a tela toda em preto e branco e você só consegue usar alguns aplicativos específicos, como WhatsApp, mensagem, telefone, etc. Facebook, etc. Por sinal, se você for utilizar Facebook, pelo amor de Deus, o aparelho é básico demais, então não instale aquele aplicativo pesado que suga toda a RAM do seu aparelho. Instale no máximo o Lite ou então o melhor de todos, utilize o navegador. Esse aparelho ele também traz alguns Bluetooth, mas em comparação a outros da Samsung, até que não é tão brutal. A gente tem aqui o Opera Max, que é para gestão de conexão, para você melhorar o consumo, o que é um aplicativo útil, pelo menos é um Bluetooth que vai servir para alguma coisa. TV digital, o roteador, que aí são funções de aparelho, rádio FM, recarga certa, o gerenciador inteligente, que ele vai te permitir gerir bateria, armazenamento RAM
e proteção do aparelho, e o Apps Club. De resto, é o básico, né? E tirando, obviamente, esqueci de citar o Galaxy Apps. Gravador, Dropbox, o básico que a gente já vê nos aparelhos da Samsung e dos Androids que tem alguns serviços Google já embarcados. O resto foram aplicativos que eu instalei, né? Os de gestão de desempenho e tal. Esse aparelho, ele, como eu falei aqui, ele tem essa opção de gestão de RAM, e eu estou fazendo aqui para vocês verem o quanto ele consome. Eu matei todos os aplicativos e continuei com 51% consumido, agora 53%. Isso mostra o quanto o aparelho já consome em segundo plano de memória RAM, o que não é muito razoável. Isso graças a TouchWiz e os aplicativos em segundo plano. Olha só nesse meio tempo que ele apagou a tela, ele carregou uma penca de aplicativos de novo. Obviamente tem aqui o Telegram, mas a grande maioria são aplicativos internos do sistema, como o Clima. Então basicamente é isso. O J2 é um aparelho que eu indico para quem queira um aparelho que dure a bateria, não faça muita questão de desempenho, queira só para jogos casuais, como Candy Crush, navegação e utilização de redes sociais. Não indico para quem quer utilizar jogos mais pesados como Asphalt. Se você quer um jogo mais pesado, pense em versões superiores, né? Ou como a gente citou aqui, o Moto G, o Redmi, ou então até o J5, o J7, que vão ser bem mais caros. E é um aparelho para quem busca leveza, né? Tem 129 gramas e com uma bateria que não vai deixar na mão durante o dia. Bom, basicamente é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí seus comentários que a gente tenta responder. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu polegar para baixo aí. E não deixe de curtir aí o canal, que a gente tem tentado trazer bastante conteúdo interessante para vocês. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.